Graça e paz. Boa noite. Espero que você esteja bem. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio de 2022, e nós estamos iniciando mais uma aula da Escola do Espírito. Eu sou o pastor Alex e estarei com você nos próximos minutos. A aula de hoje está baseada no capítulo 4 de Atos, versículos 36 e 37, e também Atos 5, do 1 ao 11. É muito importante para os nossos alunos e alunas que tenhamos em mãos o livro que estudamos na Escola do Espírito, 3 meses na Escola do Espírito, do Justo Gonzalez, a nossa Bíblia e também um caderno para anotações. Quero cumprimentar, saudar, abraçar você, querido aluno e querida aluna. A aula de hoje não está sendo ao vivo, é uma aula gravada, porém uma aula inédita. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais uma aula que estamos realizando aqui na Escola do Espírito. Te agradecemos pelo nosso corpo discente, a vida de cada um dos nossos alunos e alunas que aqui estão, e pedimos que o Teu Espírito possa dinamizar a nossa aula, trazendo reflexão, revelação e trazendo também, ó Pai, a inspiração para cada um dos nossos alunos e alunas. Por este dia, graças te rendemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos alunos e alunas, nós vamos iniciar a nossa aula fazendo a leitura dos textos que são base para a aula de hoje. Vou repetir. Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37, e Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Façamos a leitura, neste momento, de Atos, no capítulo 4, versículos 36 e 37. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora, Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, a sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não fica para ti? Ou guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés
e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Vamos orar, Pai. Neste momento em que nós lemos o texto sagrado, suplicamos que através do Teu Espírito haja revelação, compreensão e obediência a tudo aquilo que nos for revelado nesta noite. Obrigado pelos alunos e alunas que chegaram, por aqueles que estão chegando. Que o Senhor permita que esta escola cresça e que o Teu Evangelho possa alcançar outras pessoas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, nós continuamos observando atentamente o conteúdo do livro de Atos, que, conforme já afirmamos, poderia ter sido chamado Atos dos Apóstolos. Agora, diante de duas passagens que estão diante de nós, Atos 4, 36 e 37 e Atos 5, do 1 ao 11, nós podemos aqui observar que Lucas, nas passagens de hoje, está apresentando para nós dois exemplos. O primeiro é um exemplo positivo, que deve ser admirado e deve servir de inspiração para nós, que somos participantes, que somos frequentadores, que somos contribuintes para que aconteça a expansão do reino de Deus. Só que o segundo exemplo que Lucas, que escreve o livro de Atos, nos apresenta neste momento, é um exemplo negativo. O primeiro exemplo positivo trata-se do caso de Barnabé. O segundo caso, tratando-se de um exemplo negativo, vai trazer para nós a realidade de Ananias e também a sua esposa Safira. Vamos analisar o que podemos aprender com o versículo 36 de Atos, capítulo 4. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Quem é Barnabé? Essa é a primeira vez que Barnabé é mencionado em todo o livro de Atos. Barnabé era um homem de família judia, pertencia à classe sacerdotal, e Barnabé residia na ilha de Chipre. Era um homem bom, era um homem que tinha disposição de servir a Deus e de contribuir com a expansão de seu reino. Barnabé sempre investiu na vida de pessoas, tinha prazer em abençoar pessoas, tinha prazer em suprir as necessidades daqueles que estavam vivendo ou enfrentando algum tipo de carência, de necessidade. Barnabé sempre esteve envolvido em importantes serviços para a igreja. Sempre que a igreja tinha alguma necessidade, sempre que existia na igreja famílias que necessitavam de um suporte material, lá estava Barnabé, com um coração solícito, solidário, sempre disposto e disponível para ajudar o próximo. Repito, Barnabé sempre esteve envolvido em importantes serviços na vida e na missão da igreja. E nós podemos aqui testemunhar as inúmeras vezes em que Barnabé estava envolvido com
frentes sociais de trabalho. Um primeiro exemplo está lá em Atos 9, 27. Você pode abrir a sua Bíblia comigo caso queira, ou caso prefira, você pode também apenas ouvir a leitura do texto, e eu vou fazer para você a primeira leitura, Atos 9, 27. Então, Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Temos aqui Barnabé como um facilitador. Barnabé tomando, eu estou insistindo aqui pela segunda vez, em substituir a palavra tomando por tornando. Não é tornando, de tornar-se, mas é tomando, de tomar. Então, Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Barnabé tinha também aqui a facilidade em facilitar o acesso das pessoas, em levar as pessoas até um itinerário. Percebemos aqui o dom da hospitalidade, o dom do cuidado. Mas eu tenho aqui outros exemplos que mostram Barnabé envolvido com outras frentes missionárias da igreja. Podemos observar também Atos 11, do versículo 26, 29 e 30. 11 de Atos, versículo de número 26. Nos diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela cidade e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Gente, é claro que de vez em quando a gente acaba escorregando na língua portuguesa, não é mesmo? Mas nós precisamos estar atentos. Então não é cristões. O plural de cristão é cristãos, né? Pelo amor de Deus, não vamos em um momento de oração, no momento de ensino, ou no momento de evangelização, dizer, olha, todos os cristões, não existem cristões, são cristãos. Então, pela primeira vez, lá neste contexto aqui de Atos 11, 22, eles pela primeira vez lá em Jerusalém foram chamados de cristãos. Atos 11, versículo de número 22. Só que eu li o versículo errado aqui. Vamos voltar um pouquinho para a gente poder então corrigir isso aqui. É Atos 11, 22, o qual e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé até a Antioquia. Enviaram Barnabé até a Antioquia. Barnabé foi enviado. Mais uma vez, Barnabé envolvido com importantes serviços da igreja. Temos também aqui a referência do verso 26, ainda em Atos 11. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Também vamos ler o versículo 30 do capítulo de número 11. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos, também não existem anciões, são os anciãos, por mão de Barnabé e Saulo. Vamos lá para Atos 13, perceber um pouco mais do envolvimento de Barnabé com os serviços da igreja. Atos 13, versículos 1, 2 e 3. Na igreja que estava em Antioquia, haviam alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu,
e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha aí, mais uma vez, Barnabé envolvido com mais uma frente missionária, mais uma frente evangelística, mais uma frente de trabalho. Vamos perceber também um pouco mais do envolvimento de Barnabé lá em Atos 14, versículo 12. Nos diz o texto: e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Então temos um momento aqui em que eles foram apelidados. Vamos repetir aqui o versículo de número 12. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Olha só o versículo 27, ainda no capítulo 14 de Atos. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Verso 28. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Mais um envolvimento de Barnabé com frentes importantes da igreja, podemos perceber aqui em Atos 15, 2. O que nos diz Atos 15, 2? Se nós estivéssemos aqui ao vivo, eu pediria para que algum aluno ou aluna escrevesse aí no chat, mas você pode escrever. Você que está aí comigo na nossa aula da Escola do Espírito, escreva para mim no chat, por gentileza, o que está lá em Atos 15, 2. É o que eu vou ler e você pode também escrever aí no chat. Depois eu vou conferir se alguém escreveu alguma coisa, hein? Olha só, Atos 15, 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Olha só que importante e que interessante é encontrarmos aqui de fato Barnabé envolvido em importantes serviços na vida e missão da igreja. Antes de continuarmos com a nossa aula, eu quero perguntar a você, qual é ou qual tem sido o seu envolvimento com os serviços da igreja? Qual tem sido o ministério que você se inscreveu para servir? Qual é o grupo societário que você faz parte para servir? Qual é a frente de trabalho que está acontecendo na sua igreja hoje e que você deve estar inscrito? Você também pode escrever aí no chat. Eu faço parte do Ministério de Oração, eu faço parte do Ministério da Diaconia, eu faço parte da Sociedade de Jovens, eu faço parte do grupo de trabalho que tem cuidado do jubileu da minha igreja, do centenário da minha igreja. Em qual frente de trabalho você está envolvido? Barnabé estava envolvido com diversas frentes de trabalho na igreja em que ele frequentava. E eu espero que você também esteja envolvido. E caso não esteja, procure se envolver a partir de agora. Procure o seu pastor e pastora dizendo: olha, eu tenho o dom de fazer arranjos com flores naturais. Em que ministério eu posso me inscrever? Eu tenho o dom da visitação, da pregação, do ensino. Pastor, pastora, em qual frente de trabalho da igreja eu posso me inscrever? Eu posso colaborar. Queridos e queridas alunas e alunos, aqui Barnabé está a partir do versículo de número 36 de Atos 4, abrindo mão de uma propriedade para assistir
os necessitados da igreja. Existiam pessoas que na igreja estavam necessitadas, haviam desempregados, haviam crianças pequenas que precisavam, né, de um cuidado material especial por parte dos pais que não tinham condições naquele momento. E eis que Barnabé estava sensível para assistir os necessitados. Ao ver Barnabé a necessidade dos irmãos, ele não dizia de uma maneira automática e de uma maneira distante: vamos orar e Deus vai abrir as portas. Muito mais do que falar, nós percebemos Barnabé agindo com pontualidade, agindo com precisão, agindo com uma espiritualidade aguçada, uma espiritualidade que conseguia detectar a fome do próximo, a necessidade material do próximo. E tendo Barnabé um campo que poderia ser vendido e com o valor ali levantado, necessidades de membros da igreja poderiam ser ali supridas, Barnabé vende um campo e, ao vender o campo, Barnabé entrega o dinheiro aos apóstolos para que os necessitados tivessem ali as suas dificuldades diminuídas. O seu amor, o amor de Barnabé, não era um amor apenas de palavra. O amor de Barnabé, queridos alunos e alunas, era um amor que ficava registrado através de obras. Barnabé foi um dos poucos elementos a ser chamado apóstolo junto com os 12, conforme nós lemos aqui em Atos 14, que nos diz: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, né? Olha aqui, Barnabé em Atos 14, sendo um dos poucos elementos a ser chamado de apóstolo juntamente com os 12. O nome original de Barnabé, você já sabe, porque houve aí o indicativo presente nos versículos que nós lemos lá em Atos, no capítulo de número 4. Atos 4, tem que comprar aquela almofadinha, né? Para deixar o dedo úmido para virar as páginas da Bíblia. Atos 4, nós vamos ver, né, de acordo com aquilo que já foi registrado lá no versículo de número 26. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé. O nome original era José, mas ele recebeu o nome de Barnabé, possivelmente a fim de assinalar a sua admissão à função de profeta ou mestre na igreja. Acredita-se que Barnabé tenha sido martirizado na ilha de Chipre, lá em Selamina. Quando nós saímos do versículo de número 36, nós temos condições de analisar o versículo de número 37. E o que nos disse o versículo 37? Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. É evidente que Barnabé reduziu-se a uma pobreza relativa. E quando nós afirmamos isso porque Barnabé tinha de trabalhar para ganhar o seu sustento no ministério do Evangelho, a exemplo do que Paulo também fazia. Não apenas Paulo trabalhava e anunciava o Evangelho, tinha um compromisso e um comprometimento com o reino de Deus. Agora percebemos Barnabé também. Tinha algumas propriedades que, quando percebia
as necessidades dos frequentadores da igreja, ele vendia essas propriedades e trazia todo o valor que era depositado aos pés dos apóstolos para que esse valor fosse aplicado no investimento de vidas, fosse aplicado para abençoar, para suprir as necessidades daqueles que estavam precisando de algo na condição de pais, de mães, na condição de cidadãos que necessitavam do amparo. E não encontrando amparo no Estado, eles eram amparados e socorridos pela igreja, não diferente dos dias atuais, né? Nos dias atuais, a igreja também tem suprido áreas nevrálgicas da sociedade que o Estado não consegue suprir, não quer suprir, não quer investir, e lá está a igreja entregando cestas básicas, lá está a igreja com uma creche, com um colégio, lá está a igreja, né, com um bazar permanente, um varal da gentileza, em que as pessoas chegam ali e, diante de uma necessidade de não ter o que vestir, elas olham ali no varal da gentileza o que pode lhes servir e retira peças gratuitamente. A igreja sempre esteve e sempre estará presente com um braço social forte para atender os necessitados. E aí, o que nós vamos percebendo é que é evidente que Barnabé reduziu-se a uma pobreza relativa e teve que trabalhar assim como Paulo. Olha só o que nos diz aqui 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. Nos diz assim, 1 Coríntios 9, 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Paulo está fazendo esta pergunta, né? Olha, eu e Barnabé somos ministros, né? Somos propagadores das boas novas do Evangelho, só que nós temos que trabalhar para poder bancar, para poder suprir as nossas necessidades materiais. O fato de Barnabé ter vendido o seu campo é especificado não simplesmente aqui no texto como um exemplo assinalado do espírito de generosidade e do alto sacrifício, que prevalecia naquele momento em todos, mas a fim de introduzir para nós a sua primeira oferta ao Senhor. A primeira oferta ao Senhor, Barnabé faz vendendo um campo, vendendo um espaço de terra, para que, conseguindo um valor com aquela venda, depositasse todos os valores, ou todo o valor daquela venda, aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem gerenciar aquele valor e suprir as necessidades dos menos favorecidos que estavam ali na comunidade de fé e serviço em Jerusalém, ok? Saindo do versículo de número 37, queridos alunos e alunas, não deixe de tomar a sua água, né? Tome a sua água, hidrate o seu corpo. Se você tiver alguma coisinha aí para beliscar, belisque, não é mesmo? Talvez você não tenha conseguido ainda jantar, porque chegou depois de mais uma semana, e estando você em mais uma sexta, chegou cansado, cansada, ou mesmo trabalhando em casa, né? Depois de um dia de muitas atividades domésticas, agora você está aí diante do seu computador, do seu notebook, do seu tablet, do seu celular, do seu televisor, participando da Escola do Espírito. Então é importante que você hidrate o seu corpo, é importante que você belisque alguma coisinha, até você então conseguir jantar, tá bom? Vamos então, seguindo, dando sequência à Escola do Espírito, analisarmos o conteúdo do versículo 1 ao versículo 5. Não, pastor Alex já está cansado também, olha os meus olhos estão vermelhos, né? Eu estou cansado também, a gente se cansa, né? Mas embora cansado, não destruído, não abatido. Vamos lá. Então vamos analisar agora o versículo 1 do capítulo de número 5, lá de Atos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade.
O gesto de desprendimento de Barnabé despertou a admiração dos cristãos, despertou a admiração dos crentes. E no meio do entusiasmo, nós temos aqui um casal, o marido chamava Ananias e a esposa chamava Safira. Eles eram membros da igreja em Jerusalém e eles cobiçaram a mesma honra. Ananias e Safira não eram pessoas desqualificadas. Eram membros da igreja em Jerusalém, membros que foram batizados, membros que viviam junto com os outros irmãos, cantavam, oravam, participavam da ceia do Senhor, falavam a mesma linguagem de fé que os demais membros da igreja em Jerusalém. E Ananias e Safira, diante do exemplo de Barnabé, ficaram fascinados. O exemplo de Barnabé, vendendo para abençoar, acabou fascinando o esposo que tinha por nome Ananias e a esposa Safira. E esse casal, Ananias e Safira, eles tiveram o ímpeto de imitar, aquilo que Barnabé fez, mas eles tentaram jeitosamente o meio termo. Eles decidiram percorrer um atalho, não decidiram trilhar por um caminho, decidiram atalhar. Vamos pegar um atalho aqui, e jeitosamente eles decidiram abraçar o meio termo. A dádiva de Ananias e Safira não era uma dádiva, não era uma doação que havia sido produzida pelo amor. O amor do casal era um amor falso, um amor não integral, não inteiro, não era um amor cheio de verdade. Este casal estava cheio de egoísmo. Eles estavam buscando louvores dos homens, e estavam buscando o reconhecimento por parte das pessoas. Ananias e Safira estavam mancomunados e mancomunados na mentira. Eles decidiram flertar, decidiram se envolver, se relacionar e se casar com a mentira. Porque o que eles queriam, na verdade, eram glórias pessoais. E eu posso aqui dizer, com tristeza no meu coração, Ananias e Safira eram hipócritas e falsos filantropos. A hipocrisia, querido aluno e aluna, é a dissimulação deliberada. É a tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que nós somos mais espirituais do que na realidade nós somos. O nome Ananias significa Deus é cheio de graça, mas infelizmente Ananias descobriu que Deus também é santo, Safira quer dizer bela, mas o pecado tornou o coração de Safira um coração repulsivo. Satanás, queridos alunos e alunas da Escola do Espírito, havia derramado as suas sugestões malignas no coração de Ananias e Safira. Ao invés do casal que frequentava a igreja e estava tendo a oportunidade de ouvir a palavra que liberta, ao invés deste casal resistir ao diabo, nós percebemos que, ao invés de resistir ao diabo, o casal deu guarida às propostas de Satanás. O casal decidiu abrigar as propostas que Satanás fez através de um assédio moral, de um assédio espiritual, através de toda uma ambientação que o inimigo sutilmente preparou para enredar o coração do casal, e o inimigo logrou êxito, porque Ananias e Safira
caíram na armadilha e resolveram hipocritamente mentir ao Espírito Santo e decidiram também enganar a igreja. Mas a Deus ninguém engana. Vamos analisar o versículo de número 3 do capítulo 5. Nos diz assim, olha só. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Pedro, tomado pelo dom do discernimento, da sabedoria, tomado pela inteligência espiritual, ele confronta Ananias. Ele chega junto, ele recebe a revelação de que havia ali um enredo fabricado pela hipocrisia, fabricado pela imoralidade, pela mentira, pela carnalidade. E Pedro, mais uma vez, parte para cima, parte para o confronto. Ele não faz vistas grossas. E nós não podemos também fazer vistas grossas diante de um contexto tão caótico, de um contexto ideológico diabólico que tenta invadir as nossas igrejas e mentes. Nós precisamos de mais vozes proféticas. Vozes proféticas que farão uso de seu direito de expressão para denunciar o pecado, para denunciar a falência que está sendo publicada e proclamada e hasteada todos os dias por ideologias anticristãs, ok? E é isso que Pedro fez. Pedro confrontou Ananias. Ananias cometeu um pecado muito grave. Ananias cometeu um pecado mais grave do que o pecado de mentir. E ele mentiu ao Espírito Santo. O pecado de Ananias, queridos alunos e alunas, não foi apenas o pecado de mentir ao Espírito Santo, mas o pecado de alguém que tentou falsificar o Espírito Santo, buscando representar sua fraudulenta ação como divinamente inspirada. Ananias não teria cometido nenhum pecado se não vendesse a sua propriedade. Ananias não teria cometido nenhum pecado se tivesse vendido a sua propriedade e não desse nada ou só a metade. O pecado de Ananias foi dar parte do resultado da venda daquela propriedade, dizendo que estava dando tudo. O erro de Ananias, repito, foi dar parte do valor de uma propriedade que havia sendo vendida, afirmando que estava dando todo o valor, que estava dando o valor inteiro, o valor integral. O seu pecado, o pecado de Ananias, foi mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. Aí você vai dizer, misericórdia, pastor, eu vou concordar com você e vou dizer, misericórdia, meu aluno, misericórdia, minha aluna. Quando Pedro declarou que Ananias reteve parte do dinheiro, Ananias foi confrontado. E quando Pedro está confrontando e declarando que Ananias reteve parte do dinheiro, Pedro empregou um verbo olha só, o nome aqui é complicado. Noxizomai, no grego. Noxizomai. Este foi o verbo que Pedro empregou para falar a respeito da retenção do valor que Ananias e Safira estavam realizando. E o verbo noxizomai eu vou soletrar para você, tá? N-O-S-P-H-I-Z-O-M de Maria A-I. N-O-S-P-H-I-Z-O-mai. Noxizomai. Esse verbo significa
apropriar-se indevidamente. Pedro utilizou este verbo para dizer que Ananias e Safira estavam realizando ou praticando uma apropriação indébita de um valor que não pertencia a eles. Porque o propósito da venda por parte de Ananias e Safira foi: vamos vender para entregar todo o valor para ajudar os necessitados. Mas o erro aconteceu quando eles se apresentam dizendo que estão dando todo o valor, quando não estão dando todo o valor. Havia aqui uma apropriação indébita em curso, startada, sendo realizada por Ananias e Safira. O verbo reteve é idêntico àquele que se empregou para descrever a ação de Acã, lá no Antigo Testamento, em reter parte dos despojos de Jericó que deveriam ser entregues à casa do Senhor ou destruídos. E a referência disso está lá em Josué, capítulo 7, versículo 1. Nós temos 19 minutos para encerrarmos a nossa aula. Vamos ver o que está lá em Josué 7:1. Acã. O que aconteceu com Acã? Vamos lá, Josué capítulo 7, versículo de número 1. Nos diz assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Tomou. Aqui há uma relação com o verbo noxizomai. Houve por parte de Acã, lá em Josué 7:1, uma apropriação indébita. Aquilo não era dele, não pertencia a ele. Uma outra ocorrência do mesmo verbo, noxizomai, é também encontrada em Tito 2:10. Eu vou deixar para você fazer essa leitura. Esse verbo, utilizado aqui em Tito 2:10, significa roubar. John Stott disse que o problema de Ananias e Safira foi falta de integridade. Para John Stott, foi falta de caráter. A motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres. A motivação do casal Ananias e Safira ao dar era inflar o próprio ego. Esta era a principal motivação. Vamos inflar o nosso ego, né? Vamos deixar que as pessoas possam nos olhar com um olhar de admiração, de reverência, né? A gente quer prestígio, mas nós vamos usar um outro caminho. A gente não precisa entregar tudo. Deveríamos entregar tudo. Estamos dizendo que vendemos a propriedade para entregar tudo, mas a gente entrega só uma parte. E vamos ganhar, né, o bônus, porque quem não está por dentro vai pensar que nós estamos dando 100% do valor que nós conseguimos com a venda da propriedade, mas a gente vai dar a metade, a gente vai dar uma parte daquele valor, mas nós vamos ganhar o bônus, né, das pessoas, como se nós tivéssemos dado 100% do valor daquela propriedade que nós realizamos ali a venda. O que podemos agora analisar, queridos alunos e alunas? Temos aí 16 minutos para encerrar a nossa aula. São os versículos 5 e 6 de Lucas, no capítulo 5. Versículos 5 e 6 de Lucas, ó. Lucas foi o autor, né, de Atos 6. Quem escreveu Atos? O doutor Lucas, o evangelista Lucas, o médico Lucas. Lucas é um nome bonito, né? Nome forte. A gente tem o Luquinhas aqui, que está louvando maravilhosamente bem, com unção, com profundidade, com autoridade. A gente é fã do Lucas Silva, né? O Lucas da Joaninha.
Nós somos fãs também do Danielzinho, Mateus, né? Danielzinho da Deizinha. Olha só, que meninos abençoados, que Deus os conserve nos caminhos da santidade, da retidão, da verdade, nos caminhos da adoração, né? Amamos ver a Elza também ministrando louvor. A Elza ministra um louvor com tanta profundidade, com tanta fluidez, né? E ela sempre diz, vamos orar esse cântico, né? Vamos orar esse cântico agora para adorar o nome do Senhor. Não é isso, Elza? Vamos lá então conferir os versículos 5 e 6 de Atos, no capítulo de número 5, Atos 5, versículos 5 e 6. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, e levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Também podemos, antes de comentar os versículos 5 e 6 de Atos 5, eu quero convidar você para verificar o que está em Lucas 8,17. 8,17. Lucas 8,17. O que nos diz a palavra do Senhor? Olha só, Lucas 8,17 nos diz assim. Queridos alunos e alunas, não vão embora não, hein? A aula está quase acabando. Daqui a pouco eu vou liberar vocês. Vai bater o sinal, tá? Aí batendo o sinal vocês podem ir para casa e comer o lanchinho. Tá bom? Ai, vamos quebrar o gelo, né? Vamos lá. Lucas 8,17. O que nos diz aqui? O pastor tá engraçadinho, é sexta-feira. A sexta-feira faz isso com a gente fica cansadinho, animadinho, né? Vamos lá, agora é sério. Para de dar risada. Gerson, Elza, não riam. Será que o Gerson e a Elza estão na aula hoje? Acho que sim. Eles são alunos presentes e pontuais. São os meus alunos aí que sempre ganham um pontinho positivo porque não faltam nas minhas aulas, nas nossas aulas. As aulas são do Senhor, nas minhas aulas, ó, quanta pretensão. Alex, seja mais humilde, né? As aulas são do Senhor, a escola é do Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Lucas 8,17. Olha só o que nos diz aqui a palavra. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber e vir à luz. Ah, Safira, a gente conseguiu 100 mil reais com a venda daquela propriedade. E tem muita gente na nossa igreja aqui em Jerusalém precisando. Vamos fazer o seguinte, vamos dar só 50 mil a gente fica para nós. A gente fala que está doando uns 100. Ninguém vai saber, tem outros proprietários que estão doando ali no mesmo dia que a gente. Então, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Será que é assim? A gente sabe que não. Não é verdade? O que nos diz Hebreus 4,13? Hebreus 4,13 nos diz assim, ó, não precisa nem abrir a sua Bíblia. Eu abro a minha e leio para você, tá vendo? Tá vendo como eu gosto de você? Como eu cuido de você, que é meu aluno, minha aluna? Vocês são bênçãos. Vamos lá. Hebreus 4,13. O que nos diz Hebreus 4,13? Nos diz assim, ó. Vamos lá. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Junta aí Lucas 8,17 mais Hebreus 4,13. O pecado escondido torna-se revelado. E o pecado revelado torna-se julgado. Não se esqueça disso jamais, querido aluno e aluna. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo da cama. Não se consegue tapar o sol com a peneira. Não pode dizer que isso está na Bíblia, né? Como diz a Bíblia, não se pode tapar o sol com a peneira. Pelo amor de Deus, isso não está na Bíblia, né? Há um tempo atrás, antes de chegar aí o ano 2000, eu lembro de uma fase na igreja em que alguns diziam,
Como diz a Bíblia, de 1000 passará, em 2000 não chegará. Na Bíblia, misericórdia. Né? Então, quando você ouvir alguém dizendo, como diz a Bíblia, não se pode tapar o sol com a peneira. Então você sabe que essa pessoa não lê Bíblia, ela não conhece Bíblia. Como diz a Bíblia, nem tudo que reluz é ouro. A Bíblia, que lugar que isso está sendo dito? Né? São adágios, são ditados populares, mas não estão na Bíblia. Então, escola dominical é fundamental para aprendermos a palavra, para aprendermos a Bíblia. A hipocrisia de Ananias e Safira, queridos alunos e alunas, foi desmascarada, foi condenada. Se tivesse Satanás logrado êxito e se infiltrado na igreja, com o fermento da hipocrisia de Ananias, o vigor do cristianismo estaria abalado. Mas Deus decidiu extirpar a hipocrisia da igreja e tratou de forma radical com Ananias e depois com Safira para preservar a igreja. E como consequência, sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Deus sabe, né, como conduzir toda uma situação. Quando nós vamos lá para os versículos 7, 8, 9 e 10, o que percebemos ali em Atos 5 é que Ananias e Safira fizeram um pacto de mentira. Ananias e Safira entraram em comum acordo, não só para mentir ao Espírito Santo de Deus, conforme nós percebemos no versículo 3 do capítulo 5 de Atos, mas também Ananias e Safira estavam aqui desejosos de mentir para o Espírito Santo de Deus, conforme nós percebemos em Atos 5:9. 5:9 de Atos nos diz, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. O pecado de Ananias e Safira foi planejado, foi premeditado. Eles deliberaram agir de uma forma hipócrita. Houve uma aliança entre o casal e essa aliança não foi para o bem, essa aliança foi para o mal. A aliança do casal não foi aqui uma aliança realizada para a vida, mas foi uma aliança realizada para a morte. No versículo 11 de Atos 5, o que percebemos, queridos alunos, guerreiros e guerreiras que estão comigo aqui firmes nesta aula, nesta noite da Escola do Espírito, Ananias e Safira, verso 11 do capítulo 5, foram desmascarados. Eles amaram o dinheiro e o prestígio pessoal e perderam todos os seus bens, perderam a vida, perderam, queridos, a promessa da vida eterna, a promessa da eternidade, a promessa de estar para sempre gozando da vida com o Pai, com o Filho e com todos os demais santos e santas que estarão ali naquele dia e naquele santo lugar. Com a história desse casal, Ananias e Safira, Satanás intentou destruir a igreja, mas Deus, onisciente, onipotente, onipresente, poderoso, resolveu preservar a igreja e resolveu destruir os hipócritas. E há uma advertência do apóstolo Paulo para nós nesta noite. Há uma advertência do apóstolo Paulo para nós aqui na Escola do Espírito. Esta advertência está em 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19 nos diz assim, a advertência do apóstolo Paulo nesta noite. Olha só, 2,19 de 2 Timóteo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se você está abraçado com a iniquidade, aluno, aluna,
Solte-se dela agora, no nome de Jesus. Aparte-se, separe-se da iniquidade agora, em nome de Jesus. Segundo o livro de Atos, o pecado não está em dar ou não dar, em ofertar ou não ofertar. Segundo o livro de Atos, o pecado não está em vender ou não vender. Mas, segundo o livro de Atos, a lição que nós aprendemos nesta noite é que o pecado está em mentir. Mentir não é algo praticado por um cristão, por uma cristã, por um verdadeiro filho, por uma verdadeira filha. Precisamos agir. Pense a respeito das formas pelas quais você mente em sua igreja. Você tem mentido em sua igreja? Quais são as formas que eu e você temos mentido em nossa igreja? O quanto, como, quando e por que nós temos mentido à igreja? Temos mentido ao Espírito Santo de Deus. Eu e você dizemos a verdade à igreja sobre a nossa situação econômica? Eu e você, no nosso dia a dia na igreja, tentamos aparentar e ostentar mais do que nós temos? Nós tentamos aparentar menos para que não nos peçam nada? Será que esse comportamento tem estado presente nas nossas vidas? Eu tenho conhecido, neste terceiro ano que iniciamos aqui em Campo Belo, pessoas que são membros desta igreja e são extremamente generosas, pessoas que abençoam, pessoas que compartilham com outras pessoas, com os necessitados, pessoas que honram outras pessoas. E eu louvo a Deus pela vida destas pessoas, pela vida destes Barnabés que estão presentes aqui na nossa Igreja Metodista em Campo Belo. E que Deus levante e traga outros Barnabés para aqui em nome de Jesus. Queridos e queridas, não é tempo apenas de ver, de julgar, mas é também tempo de agirmos. O que podemos fazer para que a nossa igreja seja um lugar onde se possa dizer a verdade em amor? E aí eu quero encerrar com 3 passagens bíblicas. João 8:32, que você já conhece, né? As pessoas ultimamente têm dito, até de uma maneira exaustiva, este versículo. E nos diz a palavra em João 8, no versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que nos diz Colossenses 4:6? Colossenses 4:6. Nos diz assim, olha, Colossenses 4:6, a palavra: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E por último, e não menos importante, João 13:35. João 13:35. Desta forma nos diz: nisto todos conhecerão como sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O diabo é o pai da mentira. Que toda mentira que porventura esteja presente na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas, caia por terra agora, no nome de Jesus. Segundo o livro de Atos, o pecado não está em dar ou não dar, em vender ou não vender. Segundo o livro de Atos, o pecado está em mentir. Pai, que toda mentira caia por terra nas nossas vidas, caia por terra nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, caia por terra no nosso dia a dia, dentro das nossas igrejas. Que todo o pecado da mentira caia por terra dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, dentro do altar dos nossos corações. Liberta-nos da mentira, liberta-nos da hipocrisia,
Liberta-nos da falsidade. Te louvamos, Pai, pelos Barnabés que o Senhor tem levantado nas nossas igrejas, que haja uma multiplicação de Barnabés. Barnabés que estejam se importando sempre com a necessidade dos outros. Barnabés solícitos que se levantam para serem, Pai, homens e mulheres, abençoadores e abençoadoras. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, obrigado pela participação na nossa aula. Sexta-feira que vem, com a permissão de Deus, nós voltaremos no dia 13 com mais uma aula da Escola do Espírito. Parabéns para você que é mamãe, que Deus te abençoe. Um beijo carinhoso, respeitoso, cheio de graça para você e até sexta-feira com a permissão de Deus. Fiquem na paz. Boa noite, bom descanso. Obrigado pela presença mais uma vez.